Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião do nosso grupo, do nosso NEP GCL, em parceria com o Espiritismo.net. Hoje, dia 24 de março de 2026, nós estamos iniciando mais um capítulo de João, que o nosso objetivo esse ano é ver o Sermão do Cenáculo. E o Sermão do Cenáculo percorre vários capítulos de João. Nós já acabamos o capítulo 13, que é onde começa, e agora iniciamos hoje o capítulo 14. É nosso costume, né? Fazemos o estudo assim, a cada versículo e tal. Mas hoje, como a gente vai começar, nós vamos fazer uma leitura do capítulo todo. Ele é meio extenso, né? Vai ter um tempinho aí de leitura. A gente vai ler o capítulo todo para ter uma noção, assim, de tudo que ele traz. Depois a gente volta para o início e começa as nossas reflexões. Tudo bem? Então vamos lá, olha. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. Zezé chegando aqui. Um instantinho, parece que não entrou. Bom, tudo bem, vamos ver. Se não entrou, ela pede de novo. Então, eu começar de novo aqui. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. E se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Sabeis o caminho aonde eu vou. Tomé lhe diz: Senhor, não sabemos onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus lhe diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conheceis, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o contemplais. Filipe lhe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos é suficiente. Jesus lhe diz: Filipe, por tanto tempo estou convosco e não me conheceis? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não falo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim realiza suas obras. Crede em mim porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Amém, amém vos digo, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também fará, e fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Desculpa. E o que pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes algo em meu nome, eu farei. Se me amardes, observareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paracleto, a fim de que estejas convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o contemplou nem o conhece, vós o conheceis, porque permanece junto de vós e está entre vós. Não vos deixareis órfãos, venho para vós. Ainda um pouco e o mundo não mais me contempla,
vós me contemplais, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, vós sabereis que eu estou em meu Pai, vós estáis em mim e eu em vós. Quem possui os meus mandamentos e os observa, esse é quem me ama. Quem me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, lhe diz: Senhor, o que sucede para que estejas prestes a te manifestar a nós e não ao mundo? Em resposta, disse-lhe Jesus: Se alguém me ama, observará a minha palavra. O meu Pai o amará, e viremos até ele e faremos morada junto a ele. Quem não me ama, não observa as minhas palavras. A palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me ouviu. Tenho-vos falado essas coisas enquanto permaneço junto a vós, mas o Paracleto, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos lembrará todas as coisas que vos disse. Deixo-vos a minha paz vos dou, e não vos dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amasseis, vos teríeis alegrado por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais. Não mais falarei muitas coisas convosco, pois está vindo o líder do mundo e ele não possui nada em mim. Mas para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço assim como o Pai me ordenou, levantai-nos, saiamos daqui. Hoje minha garganta está complicada, gente. Gente, vocês perceberam a quantidade de coisa que traz esse capítulo? Quantas coisas não são ditas aqui nesse capítulo? Primeiro, é óbvio que só por alto, assim, né? Quantas coisas são que a gente que traz assim muitas reflexões, né? Primeiro a questão das muitas moradas, essa questão preparar um lugar para vós, venho novamente, né? Aqui muitos segmentos religiosos aí estão aguardando que ele vai voltar aqui de carne e osso aqui para resolver a nossa parada aqui, né? Aí tem eu sou o caminho, a verdade e a vida. A questão da comunhão dele com o Pai, né? Quem vê ele vê o Pai. A questão do pedir, né? Aí ele começa a falar do Paracleto, fala, olha o 17, né? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o contemplou, nem o conhece, mas vocês conhecem, vocês estão junto dele, né? Junto dele. Não deixareis órfãos. E fala do Paracleto, e interessante, né, que ele fala, né, eu estou falando agora para que quando as coisas acontecerem, vocês não fiquem tão espantados mais do que vocês já estão agora, né? Então, não perturbe o teu coração aí, né? E são muitas coisas que são tratadas aqui, aí a gente vai vendo aos poucos, né? Mas alguém quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa? Assim, por alto do capítulo? Não? Boa noite, Zezé, que chegou aí. Então, vamos começar, né? Não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, esse é o primeiro. Como a gente leu tanta coisa aí, eu pus aqui só o comecinho de novo, só para a gente ficar bem firme no o que a gente vai falar, né? Então, ó, não se perturbe o vosso coração,
crede em Deus, crede também em mim, que é o que a gente vai falar na sequência, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu teria dito, vou preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Vocês sabem qual é o caminho, sabeis o caminho para onde eu vou. E o Tomé fala, mas para onde você vai? Que a gente não sabe, como é que a gente pode saber esse caminho? E ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, vamos pensar no primeiro, assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Vamos só lembrar de uma coisinha. A gente acabou de ver ali acabou de ver, não, a gente viu aí algumas semanas atrás, a gente viu a Santa Ceia, não é isso? A última ceia pascal. Então, o que a gente viu lá, no capítulo 13, né? A gente viu que ele fala, Judas tinha saído, né? Judas tinha saído. Então, isso já deixou uma preocupação com eles. Ele começou a falar depois que o Judas saiu, não é? Ele fala da negação de Pedro, né? Que a gente viu também, é o finalzinho do capítulo 13, né? Ele fala da negação de Pedro, ele fala que ele vai embora. Então, assim, tem muitas notícias complicadas, assim, dentro do coraçãozinho deles, né? Então, ele fala, não se perturbe o vosso coração. E a gente pode até trazer esse não se perturbe o vosso coração para os dias de hoje, porque a gente está vendo esse mundo aqui fervilhar, né? Tantas coisas acontecendo dentro do nosso país, dentro em vários países, né? Com grandes conflitos e grandes complicações, né? E espera só um pouquinho aí. Pronto. E tem tanta gente falando, não, esse mundo não tem mais salvação, não. Esse mundo está perdido, esse mundo está cada vez pior, não está melhorando. Então, tem muitos coraçõezinhos aí muito perturbados, né? Então, a gente pode trazer isso até para os nossos dias nesse sentido, né? E pensar também que quantas vezes a gente, sabendo que vai acontecer determinada coisa, a gente acaba se tornando ansioso, a gente acaba ficando aí nervoso, preocupado, né? Então, tudo isso a gente pode trazer aqui para quando a gente, no que a gente vai refletir aqui com relação a isso, né? Porque quantas pessoas, né, falam, esse mundo não tem jeito, né? Esse mundo tá perdido mesmo, vai ter que começar tudo de novo, né? Não tem jeito não, né? Mas, quando ele fala, credes em Deus, crede também em mim. Né? Se a gente, com todas as complicações que a gente tem na nossa vida, se a gente realmente tivesse aquela fé ardente, né? Que tudo que está acontecendo é para o nosso bem, a gente iria conseguir, assim, uma serenidade maior do que a gente tem hoje, né? Mas vamos lá, vamos ler um pouquinho, depois a gente pede aí as opiniões. Boa noite, gente, boa noite, desculpa o atraso. Boa noite. Então, vamos lá. Que o vosso coração não se perturbe. O coração, como órgão representante do sentimento, é a sede das emoções. Desta feita, quando algo nos inquieta, e nele localizamos, em primeiro lugar, a desarmonia gerada pela inquietude. Não é do coração físico, obviamente, né, que Jesus falava, mas de sua significação para a vida emocional. Podemos dizer que o sentimento é o ponto de ligação de nossa existência atual com as anteriores, pois o que trabalhamos como preferências em uma encarnação vem em outra na forma de sentimentos mais sedimentados. É interessante isso, né? Dizer que o sentimento é o ponto de ligação
da nossa existência atual com as anteriores, né? As coisas que a gente trabalha com facilidade, que a gente trabalha no lado, né, no, trabalhando no bem, assim, e trabalha com facilidade, sem um grande esforço em fazer determinadas coisas, são os sentimentos que já estão mais sedimentados mesmo, né? Então, a gente traz os bons sentimentos, os bons hábitos que realmente foram sedimentados, e traz também os sentimentos ainda, as tendências que a gente precisa trabalhar, precisa melhorar, precisa eliminar, né? Então, realmente, é o que a gente traz, né? É o nosso, realmente, o ponto de ligação aí, como ele fala, né? Aprofundando um pouco mais, é assim, o elo entre o eu atual e o eu crístico que existe em cada um de nós. Ao nos perturbarmos emocionalmente, geramos desarmonias graves em nosso ser psíquico, e as mesmas, num futuro mais ou menos próximo, podem também desequilibrar vosso vaso físico. E pior, com consequências ainda mais graves em nossa jornada evolutiva, de acordo com a forma pela qual administramos essas ocorrências. Isso a gente fala sempre, né? Cada dificuldade que a gente enfrenta, né? Dependendo da maneira como a gente enfrenta, né? Com aceitação, com resignação, com serenidade, a gente pode subir um degrauzinho, descer a gente não desce, né? A gente sabe que a gente não volta, mas a gente vai ficar patinando num determinado patamar, né? Ou adquirir certos débitos que serão resolvidos em existências anteriores, né? Então, as consequências no vaso físico, é óbvio, né? A gente sabe, a medicina já esclarece muito isso com relação a certos sentimentos que trazem consequências no vaso físico, né? E consequências na jornada evolutiva também, obviamente. É esta a preocupação de Jesus para com seus discípulos, buscando assim fortalecê-los na fé, pois a saída inusitada de Judas, a notícia da partida próxima do mestre e da negação de Pedro tinham deixado seus adeptos perturbados e inseguros, como a gente já comentou, né? Foram 3 fatos aí que podiam ter deixado eles preocupados, né? Só o apoio espiritual, buscando elevar o moral daqueles que com ele estavam, por meio do esclarecimento das questões espirituais, poderia prepará-los para os momentos vindouros. O mesmo se daria com os discípulos de todas as eras, a todos os que a ele se achegarem com atenção e boa vontade de aprender. É a lembrança para a gente, né? Que nesses momentos onde a gente pode se apresentar perturbado, inseguro, entristecido, angustiado, que a gente busque esse apoio espiritual, né? Na oração, na meditação, na leitura, num passe, enfim, que a gente busque esse apoio, né? Essencialmente esse apoio. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Temos um texto do Emmanuel aqui na sequência, que foi colocado na revista O Reformador. Coração puro. Guarda contigo o coração nobre e puro. Não afirmou o Senhor, não se vos obscureça o ambiente, ou não se vos ensombre o roteiro, porque criatura alguma na experiência terrestre poderá marchar constantemente a céu sem nuvens. Não tem como, né? A gente sempre vai haver alguma questão para a gente resolver, e ele deixou claro, no mundo tereis aflições, né? Cada berço é início de viagem laboriosa para a alma necessitada de experiência. Ninguém se forrará
aos obstáculos. Ninguém vai. Desculpa, gente, hoje minha garganta está complicada. Sempre nós teremos aí obstáculos, dificuldades, complicações que a gente vai ter que enfrentar na nossa vida, né? Lembra quando a gente trabalhou a questão do cálice, né? Todos nós temos os nossos cálices para sorvermos, né? Vamos lá. O pretérito ominoso, para a grande maioria de nós outros, os viandantes da terra, levantará no território de nosso próprio íntimo os fantasmas que deixamos para trás, vagueantes e insepultos, a se exprimirem naquele que ferimos e injuriamos nas existências passadas e que hoje se voltam para nós à feição de credores inflexíveis, solicitando reconsideração e resgate, serviço e pagamento. Não passarás assim no mundo sem tempestades e nevoeiros, sem o fel de provas ásperas ou sem o assédio de tentações. Isso é o normal para todos nós, né? Buscando o bem, jornadearás, como é justo, entre pedras e abismos, pantanais e espinheiros. Todavia, recomendou-nos o Mestre, não se turbe o vosso coração, porque o coração puro e intimorato é garantia de consciência limpa e reta. E quem dispõe da consciência limpa e reta, vence toda perturbação e toda treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Emmanuel. E aí, pessoal? Tudo bem? Bom. Oi, Val. Oi, querida. É tudo tão coerente, né? É Sim. tudo tão sabiamente colocado. Aqui. E a gente vê esse processo na nossa vida, né? Essa oportunidade da reencarnação que vai fazendo com que a gente vá burilando, né? Todo esse passado, todo esse movimento evolutivo mesmo, né? Isso. E essa confiança que Jesus passa para a gente, né? Realmente é algo assim que nos alimenta, né? A esperança, como você comentou, né? Nesses dias tumultuosos, né? Da transição, que estão cada vez mais turbulentos, ter a certeza, né? De que Jesus está aí, né? No barco, né? Na nau, no comando, ter essa certeza, né? Vinda lá do coração, porque ele, né? Falou para a gente não turbar o nosso coração, né? Para a gente confiar nele e a gente alimentar essa informação, essa fala dele, né, tão poderosa, realmente para a gente muito bom isso, porque a gente não se deixa levar pelas ideias, né, aí de pessimistas, que está tudo perdido. Essa semana ainda ouvi isso. O Brasil está falido. Como assim? Um país, né, tão assim abençoado, tão rico de recursos, né? A gente precisa ter outro olhar, como o Evangelho fala num dado momento lá, elevar o nosso olhar acima do que está aqui, da matéria, para a gente poder perceber, né, todo o tesouro que a gente tem aí no coração e poder mudar, né? Aí é aquela questão, é mudar, nós mudarmos para mudar o mundo, né? Aquela questão da paz do mundo começa em mim. É isso. Exatamente. Olha, a gente está vendo esse versículo aqui, né? Não se turbe o vosso coração. A gente falou, crede em Deus, crede também em mim. A gente falou dessa primeira parte aqui. A segunda parte tem assim, crede em Deus, crede também em mim. Essa é a tradução do que está no Haroldo, né? Eu só voltei esse slide aqui para a gente comentar, porque aqui na tradução do Cláudio Fajardo, que a gente está seguindo no livro dele, né? Ele coloca aderis a Deus, aderir também a mim, e ele justifica essa maneira diferente de falar.
Olha que interessante que ele fala. Tem-se traduzido esse versículo assim: credes em Deus, crede também em mim. Entretanto, o verbo, eu não sei como é que fala isso, expressa um ajustamento maior. É mais do que crer. Por sua vez, ele tem um significado um pouco, é mais do que crer, que por sua vez tem um significado um pouco vago. Desse modo, preferimos nesse versículo acompanhar a tradução de André Chouraki, que ele cita sempre esse André Chouraki aqui. Eu até tenho um livro dele aqui, na qual essa palavra em grego aí que ele sugeriu, que foi utilizada, tem como significado aderir. Aderir a Deus é também aderir ao Cristo. Não é simplesmente crer ou acreditar, é ajustar-se à lei natural, por meio da vivência que Jesus ensinou. Então, ele considera essa tradução como mais forte, né? mais completa, vamos dizer assim, e acho que tem tudo a ver mesmo, né? E quando eu li isso aí, me fez lembrar o estudo que a gente fez da carta aos Gálatas, de Paulo, né? Que lá o sentido que ele queria mostrar da questão da fé, lembra? Não era também, nesse sentido, não era a fé só de acreditar, de conhecer, mas era aquela fé que faz com que a pessoa realmente passe a vivenciar aquilo tudo que ela estava acreditando, né? Aquilo tudo que ela tinha ouvido de Jesus, tal, todo o ensinamento do Cristo, né? Então, era o sentido realmente que ele tinha de fé. Fé não era só acreditar, mas é como está aí, né? Ajustar-se ali, é uma questão mais de vivência realmente, né? Eu achei bastante interessante essa colocação dele aí. Fala, querido. Tem palavras que no grego, não de traduzir para o grego, antes de vir para o latim, pelo que pouco que eu sei, vi as traduções, o grego conseguiu captar melhor a expressão de Jesus. Aquela famosa conhecereis a verdade, né? Por exemplo, que eu gosto de ver, que é gnose, conhecer, né? Conhecimento no sentido de sabedoria, de praticar e vivenciar. O sentido é vivenciar, não só acreditar e não fazer nada. Então, acho que o grego aí, na tradução para o grego, se pegou melhor. Mas talvez a influência aí do grego mesmo, né? Da língua, da cultura grega, no sentido de agir, de estar em movimento, né? E o Paulo fez isso, né? Quando esteve lá em Corinto, né? Acho que merecia um outro estudo à parte, mas é muito interessante nesse contexto que a gente está falando aqui. Exatamente. Tem alguém pedindo para entrar, mas não sei por que não está indo. Bom, vamos prosseguir aqui mais um pouco. Por isso, ele usa, conforme aceitam a maioria dos estudiosos do texto bíblico, o verbo no imperativo, aderis a Deus, e como consequência, aderir também a mim. Pois ele, o Cristo de Deus, é aquele que viveu plenamente a lei do eterno, sendo um para com ela, pelo ajustamento e pela unificação que já atingiu com a inteligência cósmica, que é o que ele falava, né? Era a comunhão perfeita dele com o Pai, né? Então, vamos lá, prosseguindo. Aí, gente, um texto do Cerqueira, né? Do Wilson Cerqueira, desse trecho aí, ele coloca um subtítulo interessante: Jesus conforta os discípulos. Quando fala não aflijas, aqui ele põe outro verbo aqui, né? Não aflijas o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Aquele que crê em Deus e em Jesus terá, pela dinamização da fé, forças para vencer as dificuldades da vida, superando mais facilmente as provas do dia a dia. Essa frase vem de encontro com o comentário que a Sueli acabou de fazer, né? A fé elimina a dúvida, a fé dinamiza a confiança, a fé equilibra o espírito, a fé reduz a ansiedade, evitando o sofrimento desnecessário. Entretanto, o crer verdadeiramente em Jesus
te exigirá assimilar e praticar seus ensinamentos, já que a fé sem obras é morta. Aqui ele acaba lembrando o que a gente comentou de Paulo e o que vocês comentou. Kleber também comentou aí, né? O mesmo sentido que na verdade, o Fajardo também comenta, né? Lembra-te da advertência do mestre, não permitindo que o desequilíbrio te tire a paz do espírito. Não guardes mágoas, perdoa. Não ressintas culpa, perdoa-te. Não agridas aquele que te fere, ama-o pela compreensão, entendendo os porquês das atitudes inadequadas que ele demonstra, mesmo não gostando do que ele te fez. Lembra-te que somente crendo atitudinalmente no Pai e no Filho poderás viver e aproveitar na plenitude as tuas oportunidades de redenção espiritual. E aqui ele comprova a mesma posição lá do Fajardo, né? Quando ele fala assim, crendo atitudinalmente no Pai. Ou seja, você vai... A sua crença, né, o fato de você acreditar, o fato de você aderir, né, como está que ele colocou anteriormente, vai ser retratado nas suas atitudes, né, na maneira como você age com o semelhante, com a família, com o amigo, com o desconhecido, com você mesmo, né, até com a natureza, com os animais, com todas as suas atitudes, né, aí sim, é a sua maneira de vivenciar, realmente, de mostrar a sua conexão com o Pai, mostrar a sua crença, realmente, né? Algum comentário, pessoal? Fala, querida. Eu assim, falando assim, credes em Deus e credes em mim, eu penso que, para muitos, assim, é mais abstrato crer em Deus. Então, Jesus faz essa ponte do absoluto, que é Deus, e ele. Então, ele fala assim, se você crê em Deus, então você precisa fazer o que eu faço, né? Aí é praticável, o que te falou aí para trás o tempo inteiro, né? Então a gente tem que tornar essa fé vivida, praticada, né? Porque Jesus é mais abstrato, né? É assim, quer dizer, o Deus que é assim mais relativo, porque muitas pessoas às vezes está tão distante, né? Mas o Jesus não. Então a gente precisa fazer o que ele ensina para nós. É isso, é a fé operante, né? Muito bom, querida, é a fé operante, realmente. Fala, querido. Eu lembrei quando Paulo diz, né? Já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então, a crer e saber, né? A crença, ela não tem assim muita profundidade. Você pode crer hoje numa coisa, amanhã você muda de ideia. O saber conhecer, eu me lembro que teve uma palestra do Divaldo que ele falou sobre isso, sobre alguém que perguntou sobre a reencarnação, ele falou, não, eu não, a pessoa falou, você acredita na reencarnação? Ele falou assim, não acredito, eu sei. Então, é esse sentido mesmo, né, do saber e ter aquela certeza, aquela intrínseca, né, na própria vivência, como ele viveu, né. Era isso que eu lembrei agora. Legal, muito legal mesmo. Kleber? Quando a gente relembra as passagens, as falas registradas que chegou até nós, né, de Jesus, quando ele usa alguns verbos que foram traduzidos até chegar a nós, crer, né? O crer tem dois momentos, um momento imediato e tem um momento depois. Porque a gente sabe que Jesus falou, naquele momento, a pessoas, a grupos, naquele contexto. Então, o verbo crer, vamos pegar o exemplo do verbo crer. Naquele momento, ele falou, né? Espero que tenha falado nesse sentido que a gente está falando aqui mesmo, crer nele, naquele primeiro momento. Agora, quando ele fala no segundo momento, para o espírito imortal, ele está falando assim, tem que vivenciar. O crer, acreditar, é inicial.
Mas o crer só vai se substanciar, ficar uma coisa concreta na nossa vida mesmo, quando a gente levar para a prática. Aí ele está falando ao espírito imortal, que vivencia, que não só crê no sentido de acreditar naquilo que está vendo, mas confiar através da ação do futuro. Eu acho que é isso, né? Sei lá, me bateu aqui uma ideia aqui, não sei. Muito bom, Sei lá, querido, muito bom mesmo. Muito bom. sei lá. Mais alguma? Não? Bom, prosseguindo aqui, gente. Agora tem um texto aqui do Emmanuel, né? Perante o mundo, que ele comenta esse versículo que a gente está vendo aqui, ó. Não se turbe o vosso coração, né? Crede em Deus, crede também em mim. Então, vamos ver o que o Emmanuel fala. Clamas que não encontraste a felicidade no mundo, quando o mundo, bendita Universidade do Espírito, dilapidada por inúmeras gerações, te inclui entre aqueles de quem espera cooperação para construir a própria felicidade. A gente falou várias vezes aí da questão da transição, né? Ele fala, olha, você está reclamando que o mundo não te oferece o que você quer, né? Não te oferece a felicidade que você tá querendo, né? O mundo está muito bagunçado, eu não consigo ficar feliz nesse mundo aqui, né? Mas a gente esquece que é a bendita Universidade do Espírito, como ele está falando aqui, né? E, e isso aí e você só está no que você está agora por conta das inúmeras gerações, dilapidada pelas inúmeras gerações que ele fala aqui, né? E você esquece que o mundo também espera que você construa a sua própria felicidade, né? A gente está aqui exatamente para isso, né? Para progredir, para crescer e encontrar essa felicidade, né? E aí ele vai comentando algumas coisas, né? Chegaste ao róseo distrito da juventude e, apesar da inexperiência em que se te exploravam todos os sonhos, os dirigentes de serviço na profissão que abraçaste contavam contigo para dignificar o trabalho e clarear os caminhos. Construísse lar próprio, e não obstante, tateasses os domínios da responsabilidade, em meio de flores e aspirações. Espíritos afeiçoados e amigos te aguardavam generoso concurso para se corporificarem, na condição de teus filhos, através da reencarnação. Penetraste os círculos da fé renovadora, que te honram os anseios de perfeição espiritual. E se bem que externasses imediata necessidade de esclarecimento e socorro, companheiros de ideal saudaram-te a presença, na certeza de teu apoio ao levantamento das iniciativas mais nobres. Casa que habitas, campo que lavras, plano que arquitetas e obras que edificas, solicitam-te paz e trabalho. Amigos que te ouvem, rogam-te bom ânimo. Doentes que te buscam, suspiram por melhoras. Criaturas que te rodeiam, pedem-te amparo e compreensão, para que lhes acrescentes a coragem. Coisas que te cercam requisitam-te proteção e entendimento, para que se lhes aprimore o dom de servir. Tudo é ansiosa expectativa ao redor de seus passos. Não maldigues a terra que te abençoa. Afirmas que esperas em vão pelo auxílio do mundo. Entretanto, é o mundo que espera confiantemente por ti. Alguém gostaria de comentar? Depois de Emmanuel, é muita responsabilidade, né? É isso aí. A gente sempre acha que é o mundo, né, que tem que dar tudo, que a gente tem que estar aberto, né, que a gente espera tudo, né? E aí, o que é que a gente dá, né? O que é que a gente está oferecendo para que Exatamente.
todo esse, né, essas situações aí se equilibrem, essas situações se harmonizem. O que a gente está fazendo para isso? Mas a gente quer, né? A gente quer milagre, a gente quer um salvador da pátria, a gente quer que o Cristo volte em carne e osso para poder, né, novamente. É difícil falar aí do comentário de Emmanuel, mas eu pensei nessas possibilidades aí que a gente ainda se ilude, né, a humanidade, como humanidade. Eu acho que você usou o verbo aí correto, né? A ilusão, né? A gente se ilude que o mundo vai dar para a gente as coisas que a gente imagina, né, que ele tem que dar. Não, é a gente que tem que... É aquela crença atitudinal, como a gente leu anteriormente, né? É a sua ação, realmente, né, que vai buscar. Fala, querida. Valdete, nas nossas inquietações, a gente acaba turbando o nosso coração mesmo, desacreditando, temendo, obscurecendo tudo aquilo que a gente tem recebido do alto. E eu comecei falando com você que eu aprendi, né? Ao invés de falar bom dia, faça um bom dia. Então, seria por aí mesmo, as nossas pequenas contribuições, ao abrir os nossos olhos, né, com orações. São coisas tão simples que é possível a gente fazer, que a gente vai construindo, né, os nossos colar de pérolas com coisas simples, né? São as migalhas que a gente pode oferecer e que, com certeza, a gente contribui com um mundo melhor. Se você está confiante, se você tem uma crença superficial, saiba que, através das nossas pequenas atitudes, nossas pequenas contribuições, é que a gente pode construir um mundo melhor em volta de nós, o nosso mundo interior, né? Porque ele fala, não se turbe, quer dizer, acaba com as inquietações e com o medo, confie em Deus, né? Está tudo certo, faça a sua parte, não é? Com certeza, minha flor. Com certeza. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Nunca esqueça de um trechinho que está na introdução do Paulo Estevão, né? Que Emmanuel fala que Jesus precisa contar com os nossos braços, ou seja, com as nossas atitudes, com as nossas ações, né? Com a nossa postura, né? É isso aí. Mas seguindo mais um pouco, vamos para o segundo, ó. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar-vos um lugar para vós. Val, Fala, querida. Oi? deixa eu fazer um pequeno comentário aqui, Pois não, antes querida. de você. É que eu estou com o celular, então me enrola um pouco. Não, é o seguinte, eu acho que essas últimas reflexões nos convidam realmente à fé, né? A Sim. prática da fé, porque ele fala, crede em Deus e credes também em mim, né? Quer dizer, porque sem a verdadeira fé, o nosso coração, ele não fica tranquilo, porque as nossas preocupações, aquilo que nós, vamos dizer assim, nos tira o sono, que a gente fica querendo adivinhar o dia de amanhã, se vai ser assim, se vai ser assado, se isso vai dar certo ou não vai dar, é a nossa profunda falta de fé em Deus e em nós mesmos, né? Porque se a gente cultiva essa crença que Jesus nos convida, né? Porque ele vem trazer esse Pai amoroso, justo para perto de nós, né? E ele se coloca comigo, eu estou convidando vocês, nós estamos no mesmo barco, né? Confie. Então, eu acho que esse convite realmente de fé, né? Que a fé operante, realmente a fé que não espera cair do céu, né? Que busca realmente fazer o seu melhor, porque a gente fazendo o melhor que está ao nosso alcance,
é isso que Deus espera de nós, né? Eu queria fazer esse comentário pequeno. Oi, caiu? Esse é o da Val, né? A Val caiu? Acho que sim, está congelado. Hum. Com silêncio, eu falei, nossa, É, será que eu caí? Falei. Ela caiu. Deve ser a internet, né, gente? Daqui a pouquinho ela volta. Vou aproveitar e botar uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite, Hermito. Boa noite, Hermes. Seja bem-vindo. Fazer igual o André. Vamos fazer bagunça agora na aula, que a professora saiu. É. Estou aqui atrás do toco. Esse capítulo é maravilhoso, né? É emocionante, né? Eu estava pensando assim, ainda no anterior, né? Não se turbe o vosso coração, credes em mim. Então, é mais ou menos a gente não deixar que as coisas exteriores nos perturbem, né? Porque ele está falando de uma paz interior, construída através da fé operante, né? Nessa confiança que a gente tem em Deus. Então, as tempestades lá fora não podem desgovernar o nosso interior, a gente tem que aprender isso, porque aí advindo é que vem a paz, é daí, é desse domínio, né, das coisas exteriores não nos abalarem tanto, né, porque é natural a gente sentir tristezas, raiva, não, mas é só na hora, aí você tem que superar aquilo, não pode deixar que aquilo te abale e se transforme em doenças, né? É. E ali Jesus, mais uma vez, mostra o grande amor que ele possuía, né? Porque ele sabia que as coisas iam ficar bem difíceis, né, para os apóstolos, né? Então ele prepara eles de uma forma assim em que eles seriam muito testados na fé deles, né? Então ele quer prevenir, quer amenizar, vamos dizer assim, o sofrimento que eles iam ter, né? E não foi pouco. E também para que eles confiassem, né? Eles confiassem, eles teriam que vivenciar a responsabilidade deles, o testemunho deles, né? Dali para frente, né? Como bonito, né? Eu até visualizei aqui aquele quadro que eu adoro, que é Acalmando a Tempestade, né? Quantas tempestades, né? A gente está passando, vai passar, e a gente precisa dessa lembrança, né, de que Jesus está aqui acalmando as tempestades. Sim. Oi, Fausto, voltou? Doutor. Voltou. Olha o som, sem som. Está sem som, Val. Fechada, querido, o som. Oi, pronto, desculpa. Caiu energia aqui, aí cai tudo. Deixa eu só voltar aqui a compartilhar. Já vai, já volto já, peraí. Pronto. Tudo bem? A Zezé estava falando, eu nem sei se acho que ficou gravado, viu tudo, pessoal? Então, acho que eu vou prosseguir aqui. Então, vamos lá. Desculpa, gente, coisas que acontecem. Vamos lá para esse segundo, então, vai.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Cada vez que eu penso nisso, tem tantas moradas realmente, né? Bom, vamos lá. A casa do pai é todo o universo. É a primeira ideia que vem, né? Só que a gente não pode ficar restringido a isso, né? As várias moradas são as infinitas possibilidades evolutivas em que se encontram todos os seres criados. Então, a gente não pode pensar simplesmente em todos os orbes, né? Mas quando ele fala infinitas possibilidades evolutivas. Assim, há mundos onde a perfeição é estado natural, como há outros dando os primeiros passos na escola evolucional. Quando Jesus diz, antes de sair para isso aqui, falando um pouquinho, né, da questão das moradas, né, a gente pode entender que talvez a primeira morada que a gente tenha é o nosso próprio corpo. Eu estou aqui morando nesse corpo aqui, né? Então, o meu corpo físico é uma morada. E ao longo de tantas reencarnações, eu tenho várias moradas, né? Essa é uma colocação também. A gente está falando em que nós estamos no mundo de provas e expiação, mas você pode constatar que existem as pessoas aqui nesse momento que a gente está vivendo, nos mais diversos patamares evolutivos, não é? Então, certamente nós temos pessoas aqui que já estão num mundo de regeneração. A gente pode imaginar um Chico Xavier num mundo de provas e expiação? Não, um Chico Xavier já está na cabecinha dele, ele já está lá, né? Ele já está no mundo espiritual, já está no mundo de regeneração. E tem outros casos aí, a gente pode pensar em outros, né? Outros casos, assim, de espíritos conhecidos, mas a gente pode imaginar que nesse imenso mundo aqui, dentro da Terra, aqui, onde a gente está aqui, nesse sertãozão de Deus aí, né, muitas pessoas aí no anonimato, completamente desconhecidas, né, já estão, assim, num momento que não estão mais no mundo de provas e expiação, né, então, mesmo no nosso orbe, pensando aqui na Terra, né? Lembra, por exemplo, quando você leu Nosso Lar? Nosso Lar. Nós vimos lá no Nosso Lar, o umbral é uma morada. Nós vimos onde o André Luiz depois fica, lá no Nosso Lar, né? Outra morada. Nós vimos que a mãe de André Luiz, por exemplo, estava num patamar muito mais elevado que ele. É outra morada. Tudo isso dentro do nosso orbe. Nós temos outro exemplo ali eu sempre lembro do Obreiros da Vida Eterna, o caso do Asclépios, lembra? Que ele é materializado ali no grupo que estava o André Luiz, não é isso? Lembra? Ele é materializado dentro de um quadro, né? E André Luiz fica assim encantado com aquela criatura tão evoluída, tal, e ele fala, não, deve ser de um orbe muito mais elevado, né? E o cara fala, não, ele é daqui da Terra, ele é aqui da Terra, só que está num patamar mais elevado, ou seja, numa outra morada, né? Então, há muitas moradas na casa de meu pai, a gente não pode pensar simplesmente nos diversos planetas que possam estar existindo aí no universo, né? Mas a gente tem que entender isso de uma maneira um pouco mais ampla, né? Fala, Hermes. Boa noite para você. Boa noite. Os outros já cumprimentei. Seria um estado de consciência essa morada, não é isso? Sim, sim. Nós mesmos podemos estar em moradas diferentes nessa mesma encarnação, né? Eu posso ter passado por um momento aí anterior de muita revolta, muita complicação na minha vida lá, e a partir de um certo momento, onde eu adquiri uns certos conhecimentos, né, eu mudei totalmente a minha maneira de ser.
Eu Justamente, mudei a minha morada, né? é o estado Mudei a minha vibracional que a pessoa se encontra, não é isso? Isso, estado evolucional, infinitas possibilidades evolutivas, como está aqui no texto. É isso aí. Kleber? Os nomes que nós estávamos conversando, tá, de consciência e tal, tem momentos na nossa vida que a gente tem assim, um insight, né? A gente sente de maneira diferente. A gente se emociona e consegue perceber, compreender um pouquinho mais as leis de Deus. Tem momentos assim que a gente consegue sair. Nesse momento, a gente está em outra vibração, em outro estado, em outra faixa vibratória. Prefiro entender como faixa vibratória. A gente sai um Isso, pouquinho esse imediatismo nosso. A gente tem um lance exato. assim, parece até que não é da gente. O que eu acabei de falar ainda agora mais cedo, aquilo parecia não ser meu. Aquilo bateu uma coisa na inspiração, eu falei assim, isso não é meu. Eu consegui É, por um minuto, nem um minuto, eu consegui alçar um pouquinho, aí já volto. A gente faz isso. A gente faz pequenos ensaios. E a gente tem que fazer isso, permanente, vai atrás disso. A gente consegue, por isso que é possível ser feliz dentro do limite, mesmo estando aqui nessa vibração terrena, né? muito bom, querido. Zezé? Não, eu me lembrei aqui da casa mental, né, que nos fala Isso, André eu estava Luiz. pensando nisso, André Luiz nos fala, eu acho que é no Mundo Maior, se eu não me do engano, maior, do maior. e que tem é, o sótão, o térreo e o Solo, porão, o porão, solo. né? Então, que nós vivemos, a nossa mente, né? Ela, vamos dizer assim, navega nesses 3 andares, né? Onde o porão estão as nossas reminiscências, os nossos instintos, o nosso passado, e a gente de vez em quando volta nele, né? E estar no térreo seria a vida consciente que nós estamos vivendo como encarnados aqui. E o sótão, que seria o local mais elevado, é onde nós devemos voltar nossa mente, elevando os nossos pensamentos, a nossa vibração, a nossa sintonia em busca do mais alto, né? Então, essa também é uma morada, né? A nossa morada mais íntima, que é Isso. da nossa casa mental, né? Muito bom, Zezé. Estava exatamente pensando na questão do caldeiraro aí. Vamos prosseguir mais um pouquinho, vai. Olha, quando Jesus diz meu pai, aqui é outro negócio muito legal. Quando ele fala aqui, na casa do meu pai, ele não fala a casa do nosso pai, fala do meu pai, né? E é muito interessante porque tem momentos que ele fala meu pai, tem momentos que ele fala vosso pai, e tem momentos que ele fala nosso pai. E tem muito a ver isso com o grau de entendimento que ele está tentando mostrar. Então, quando ele fala meu pai, é o entendimento superior, como está escrito aqui, né? Que ele tem. Quando ele fala vosso pai, né? Sejam perfeitos como vosso pai o é assim, para a gente buscar ser aquela ideia que a gente consegue ter de Deus, né? E principalmente na época aí, que ainda tinham aquela ideia de um Deus vingativo, de um Deus que tinha raiva, de um Deus que castigava, né? Mas era uma imagem de um ser bom, né? Justo. Então, era o entendimento deles, né? O vosso Pai. É o entendimento que nós conseguimos ter. E quando é nosso, porque é nosso, né? Pai nosso que estás no céu, aí é o Pai de todos, né? Todo entendimento de qualquer um dele, nós, né? Mas olha, então quando Jesus diz meu Pai, ele nos fala do Pai, do seu modo superior de entender. Como ele, Jesus tem maior alcance de compreensão, pode ver muito mais do que qualquer um de nós a infinidade dessas moradas, pois o que é maior pode mais do que o menor. É esta visão plena que ele quer dar a seus discípulos como estes, ou nós mesmos,
não tem a possibilidade de compreendê-lo totalmente. Ele faz uma adequação, chamando Deus de Pai, e todos esses estados em que se pode encontrar um espírito de moradas. Talvez a ideia, né, de Pai que ele traz, né, realmente possa esclarecer um pouco mais para todo mundo, né? Desse modo, ele fala dos bilhões e bilhões de estrelas existentes no cosmos, como também, né, dos vários planos extrafísicos de nosso pequenino orbe, como também do estado íntimo em que cada um de nós se encontra. É o micro e o macro se fazendo um. Então, aqui, olha, ele está falando de todos os bilhões de estrelas, né? Dos vários planos do nosso orbe, ou seja, como a gente falou, na própria Terra tem várias moradas, que a gente falou do umbral, do nosso lar, de quem estava, da mãe do André Luiz, que estava no outro patamar, né? E também do estado íntimo, como foi falado aí por vocês, né? Comentado bastante aqui, né? O estado íntimo de cada um, que no estado que a gente possa se encontrar. Então, é esse o sentido de muitas moradas da casa de meu pai, né? Aí, então, nós vamos para alguns textos do nosso querido Emmanuel. Primeiro, moradias de luz. Certa vez disse o Divino Mestre, existem muitas moradas na casa de meu pai. Certamente Jesus se referia à imensidão do universo e às residências do homem. No entanto, é natural respeitar-lhe a palavra em sentido mais alto. Cada criatura humana, a rigor, reside em espírito nos seus próprios pensamentos. Olha o calderário aqui. Sem dúvida, encontramos amigos dos mais diversos matizes em toda parte, desde os palácios e mansões aos barracos e choças, em que as criaturas partilham da riqueza e da penúria conhecidas no mundo. É razoável, porém, ponderar que os chamados ricos e pobres residem mentalmente no contexto das ideias que alimentam diante da vida. Vemos os portadores de patrimônios de ordem superior, mantendo-se nas edificações cujas linhas e particularidades lhes revelam a altura social e as prendas do reconforto. E notamos a multiplicidade das provações dos que se acham retidos nas mais atribuladas condições da existência. Temos os irmãos que se vestem na estamenha da pobreza material e aqueles outros que se julgam triunfadores nos ápices da cultura e da fortuna de que são detentores. Se alguns se regozijam com a posse transitória do ouro, muitos gemem sob o peso de tarefas sacrificiais. Lamentamos o ressentimento de numerosos companheiros segregados com privações e necessidades, embora as muitas exceções existentes no mundo. E igualmente lastimamos a indiferença de muitos amigos ante o sofrimento das vítimas da penúria e da vida material, como se esta penúria não existisse, reclamando de nossa parte essa ou aquela migalha de nosso socorro e solidariedade. Encontramos, pois, cada pessoa morando na casa mental dos pensamentos que irradia. O nosso calderário aqui de novo. Na criação do Supremo Pai, existem muitas moradas e compete-nos agir e servir para que todos os moradores se unam na compreensão e no entendimento, para que a terra não mais possua gaiolas de egoísmo e cárceres de ódio, a impedirem nos caminhos da evolução a nossa integração na vitória da paz e do amor. Cumpre-nos, assim, reconhecer que todo espírito mora no que pensa
e se classifica pelo que faz. Nesse critério, peçamos a Jesus, cujos ensinamentos constituem verdadeira morada de luz espiritual, nos acolha, a fim de que saibamos ser discípulos fiéis dele, nosso Mestre e Senhor, em todos os tópicos da vida, para que a nossa mente brilhe por moradia luminosa, agora e sempre. Lindo texto, né, gente? Fala, querido. Fala, Kleber. Eu acho que a Zezé ficou com a mãozinha levantada. Zezé. Não, mas ela ficou com a mãozinha levantada da outra Desculpa, vez. Pode pessoal, falar. fiquei com a mão levantada, desculpa. Vai ficar com a mão, vai ficar doendo o abraço, hein? Estava cansada aqui, não sabia do quê. Né, lembrando quer dizer, na verdade, é onde aquela passagem de Jesus, né? Onde tiver o seu coração, aí estaria o seu tesouro. É Isso. exatamente essa direção, né? Onde a gente coloca a nossa intenção, nosso coração, a gente se fixa naquilo, é onde a gente vai estar. É exatamente isso. Por isso que a gente consegue migrar, às vezes, de uma condição de consciência de um lado, de outro. Vai lá no porão, lá embaixo, né? Vai lá embaixo no porão, depois sobe, vai lá visitar o homem velho, lá embaixo, está lá. Às vezes, quando a gente faz isso, vai lá, volta. Ai, que saudade do homem velho. Aí volta lá e só, não, lá em cima é melhor. Aí sobe um pouquinho, um pouquinho. É isso mesmo. Vamos prosseguir aqui. Ai, desculpa, gente, hoje está complicado. E olha, e se assim não fosse, eu vos teria dito. A missão maior de Jesus é a de educar. Ele é o mestre por excelência, o educador maior da humanidade. Desse modo, ele não pode, de maneira nenhuma, divulgar algo falso ou usar a palavra para ensinar em verdades. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Ou seja, eu tenho um compromisso com a verdade. Se fosse de outro modo, é disso que eu estaria vos falando. Assim, é preciso compreender que Jesus jamais deixou de atender às expectativas daqueles que creem ou creram nele no que diz respeito às revelações. Assim como ele fala, né? Amém, amém vos digo, né? Quando ele fala isso. E ainda não vemos em suas palavras toda a verdade universal. É porque nem sempre as compreendemos como deveríamos. Isto é, falta-nos a envergadura espiritual para entendê-lo em espírito e verdade. O próprio Kardec já dizia, então, muitas coisas, né, do Evangelho, a gente não extrai tudo que poderia extrair, porque a gente não tem essa envergadura espiritual, né? O próprio Kardec já dizia, se Cristo não pôde desenvolver o seu ensino de maneira completa, é porque faltavam aos homens conhecimentos que eles só poderiam adquirir com o tempo, e sem os quais não o compreenderiam. Há muitas coisas que teriam parecido absurdas no estado dos conhecimentos de então. Não adiantava ele falar de magnetismo, de perispírito, né, sei lá. Completar o seu ensino deve... Olha que importante isso, né? Completar o seu ensino deve entender-se no sentido de explicar e desenvolver, não no de ajuntar-lhes verdades novas. Porque tudo nele se encontra em estado de germe, faltando-lhe só a chave para se aprender o sentido das palavras. Portanto, a lei da evolução, conforme ensinam os espíritos da codificação espírita, em harmonia com o que ensinou Jesus em seu evangelho, é um desdobramento da lei maior da vida. Se assim não fosse, ele nos teria dito. Eu me lembro também de uma pergunta do livro Consolador, e eu vou pegar ali, eu acho que é marcada até. Que o Emmanuel fala
das parábolas, né? Está marcado aqui, ó. Eu sempre deixo marcado isso. A questão 290. A pergunta é: poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração de seu sentimento nos ensinos? E olha a resposta do Emmanuel, né? Sim, as parábolas do Evangelho são como sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Ou seja, muita coisa que ele falou, muita gente não entendeu. A gente começou a entender aos poucos, à medida que a gente foi tendo um pouco mais de conhecimento, e provavelmente daqui a um tempo a gente vai ainda mudar o entendimento que a gente tem hoje, né? Alguém tinha levantado a mão, não sei quem é, não dá para ver daqui. Pode falar. Pode falar. Eu estou aqui parado no meu pensamento, tentando concatenar as ideias. Mais para trás, Jesus não disse que ele ia preparar o local para onde ele ia, não é isso? Mais para frente, né? Aqui, ó, é o que a gente vai ver para agora. Mais para trás, já passou. Não, é o que a gente vai ver agora. Olha, vou preparar-vos um lugar. Tá, então, eu sei se é isso aí, que como ele vai preparar o lugar, não estou conseguindo concatenar de ideia. Se os mundos que nós estamos falando é uma questão de consciência, como é que Jesus ia preparar o lugar? Não entendi essa parte, eu fiquei meio... Desenvolva para mim, se eu estou com sono. Não, essa parte a gente não viu ainda, né? A gente vai ver agora, tá? Ele falou que aonde eu vou, você não pode ir. Não, isso a gente já viu. Mas a questão do preparar o lugar é o que a gente vai ver agora. Olha, pois vou preparar-vos um lugar. Este dizer do Senhor é daqueles que, por terem sido mal compreendidos, gerou a ilusão de um reino localizado geograficamente em algum lugar no espaço. É preciso aprofundar o ensinamento, tirar o sentido espiritual das palavras do Mestre. A verdade, na maioria das vezes, está no que não se vê. Nesse plano em que vivemos, onde existe uma desarmonia aparente, há lugares em que existe paz, outros em que vige a guerra, uns onde predomina o ódio, outros o amor. O que a gente até comentou, né, aquela hora que a gente pode imaginar aqui que muitas pessoas aqui já estão com a cabecinha como se estivessem no mundo de regeneração já, né? Muitos anônimos aí que a gente nem sabe, né? E muitos que a gente até conheceu, citamos um Chico, né? Mas vamos prosseguir aqui. Assim, na atualidade de nosso entendimento, é possível situar o céu, entre aspas, aí, né? Em algum lugar do espaço, do mesmo modo que existem mundos felizes e outros infelizes. Porém, a conquista definitiva do céu é conquista íntima, e cada um de nós a realizará por si mesmo. Quando tal conquista estiver efetivada em nós mesmos, onde quer que estejamos, ela estará conosco. Para muitos, a terra é um vale de sombras. Para Jesus, ela foi sempre um ambiente de harmonia com o Criador, pois ele está num estado maior de espiritualidade, sempre equilibrado com a verdade universal. Dizendo desse modo, pois vou preparar-vos um lugar, Jesus nos fala da importância de ir deixando seus discípulos no mundo, para que eles, fazendo uso do que aprenderam, pudessem por si mesmos conquistar efetivamente o reino pela vivência do Evangelho. O Rabi nos fala de um lugar e não de o lugar, confirmando o que dissemos, que não existe
um lugar fixo, denominado reino dos céus, mas que em qualquer lugar onde estejamos, se estivermos em conexão com as leis imutáveis, estaremos no lugar preparado que sempre foi nosso desde o princípio dos tempos. Então, o que eu posso entender aqui, que eu poderia falar, é o seguinte, quando ele fala, né, que a conquista definitiva do céu é uma conquista íntima, é uma conquista de cada um de nós, não é isso? Então, quando ele fala que vai preparar um lugar para nós, é todo o trabalho que ele tem feito conosco desde os primórdios desse orbe, né? Trabalhando conosco, proporcionando novas oportunidades, trazendo novos ensinamentos, trazendo para nós a possibilidade da gente crescer, da gente evoluir, para que a gente consiga conquistar dentro de nós essa vivência do Evangelho, esse céu, entre aspas, aí. Tá? Quem que levantou a mão? É que eu não consigo enxergar todo mundo aqui, tá? Pode falar. Que eu estou entendendo, então, que quando ele diz que vai preparar o lugar, eu estou até querendo colocar que seria a terceira revelação que ele deixaria, que faria com que nós viéssemos a entender um pouco melhor o pensamento dele, então estaríamos num local que cada um teria dentro do seu estado de espírito, dentro do seu estado de consciência. Se refere, no caso, aos ensinamentos que ele já deixou e que ele enviaria, né, mais tarde, quando ele diz que enviaria o Consolador prometido. Então, isso aí seria o local onde nós estaríamos buscando o local que, no estado de consciência da pessoa, através do conhecimento dos ensinamentos. É que eu estou deduzindo por aqui. Obrigado. Então, a questão dele mandar a terceira revelação não deixa de ser mais usar uma palavra, não sei se muito adequada, mas um artifício, entre aspas, mais um instrumento, vamos dizer assim, para que a gente possa construir, porque tem muita gente que conhece a doutrina espírita de cabo a rabo, já leu tudo de Kardec, todos o Pentateuco, toda a revista espírita, tudo, mas continua na mesma, continua, né, a gente fala batendo panela, gritando com o vizinho, né, então não adianta nada, mas ele deu o instrumento, a gente precisa bem utilizar esse instrumento, para isso que a gente tem o livre-arbítrio, para que a gente possa lançar mão de todas essas oportunidades que nos são dadas para que a gente possa construir dentro de nós esse céu, entre aspas, né? Essa vivência do Evangelho. É assim que eu entendo. Não, também estou entendendo. Então, agora, fechando aqui o pensamento, que ele iria preparar o lugar seriam os ensinamentos que ele deu ali naquele momento para os apóstolos, mas e o povo a seguir, o resto do mundo? Então, o que viria, no caso, estaria preparando com os ensinamentos. Agora, cada um que estaria ou não em mundos diferentes, como é que eu vou dizer, da consciência, diferentes patamares de estado de espírito, né? Pode estar todo na Terra, cada um no seu patamar, baseado nos ensinamentos. Então, quando eu estou entendendo que quando ele diz que eu vou preparar o local, são os ensinamentos que viriam, que já tinham, que viriam mais tarde, que viriam ser impregnados em cada um. Agora, se cada um leu tudo que tinha direito e não entendeu, então não mudou de lugar, continua no lugar ainda retardado. Quem evoluiu, mudou de lugar. É que eu estou pensando assim. É isso aí. Tudo bem, vamos prosseguir aqui, gente. Agora tem alguns textos do Emmanuel, inclusive o primeiro é a questão do vou preparar-vos lugar, né? Tenhamos fé. Sabia o mestre que, até a construção do reino divino na Terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal, em toda parte, raramente recebe o respeito que lhe é devido.
por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido a conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é caracterizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quanto é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. E se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão com os seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo. Prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa de meu Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Então, é o que a gente fala sempre, né? Muitas vezes a gente acaba sofrendo aí algum comentário desajustado, alguma coisa assim, né? Mas que a gente possa entender e fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte, né? E cada um que possa fazer a sua, né? Quem levantou a mão? Não, eu só quero, só queria sugerir, audaciosamente, a frase, né? A passagem. Há muitos na casa do meu pai úteis a cada estado mental. Elas são sempre úteis. A gente fica se aquietando, né? Fica aflito, sobrecarregado, a gente fica brigando onde a gente está. Não, a briga não é isso. É transformação que a gente vai saindo das casas. A gente muda de casa. Tem que perseverar, né? Também tem que perseverar. Não é porque alguém fala uma coisa que eu vou parar de deixar de fazer. Só está fazendo com consciência, persevera, continua fazendo. Não é porque alguém falou, quer aparecer, quer isso, aquilo outro. Não. Cada um é de foro íntimo da pessoa e ter a fé para seguir. Olha a hora. Eu fiquei me lembrando daquele bichinho que tem no mar, não sei, não lembro o nome dele. Tem um bichinho que ele vai trocando de casa. Lembra? Eu não lembro o nome. Ele vai crescendo, ele vai ficando mais bonito. Ele procura uma casa cada vez mais bonita para ele, que se adeque melhor a ele. É interessante, né? Ele vai trocando de casas. Assim também a gente vai fazendo. Vamos trocando de casas mentais e melhorando. Ele vai se sentindo melhor, muda de casa e gosta, né? Muito bom. Mais um texto, ó, domicílios espirituais. Também com relação a muitas moradas na casa de meu pai. Assevera-nos o Senhor nas bênçãos da boa nova. Entretanto, viverás naquela que houveres erguido para ti mesmo, segundo o ensinamento do próprio mestre, que manda conferir a cada um de acordo com as próprias obras. Repara, pois, como te situas no campo do mundo, compreendendo que o teu sentimento é a força a impelir-te para os para os círculos superiores ou para as esferas inferiores, onde tecerás teu ninho. Não te valhas assim da palavra para menosprezar as tarefas de teus irmãos, nem para
reprovar as aflições que vergastam a terra. Não te aproveites do conhecimento para condenar ou para destruir, nem procures nas mãos do Cristo o martelo com que derribes desapiedado os domicílios alheios. Não exibas a virtude nos gestos exteriores, porque a víbora da vaidade pode ferir-te quando suponhas colher as flores de imaginária vitória, e nem desejes a frente avançada no combate da purificação com o desprestígio e a derrocada dos outros, porque é possível o teu apressado recuo para retificar decisões. Lembremo-nos de que não há céu para quem não edificou o paraíso em si, e aprendamos, sobretudo, a sentir com o amor, a fim de que o amor nos eduque para a extinção das trevas. Os perversos moram nos fojos do crime, e os criminosos esbarram sempre nas furnas de tardio arrependimento. Aqueles que abusam dos recursos divinos que o Senhor lhes empresta, estagiam nos desvãos do desequilíbrio, e os desequilibrados se detendo-se por fim no abismo da enfermidade. Os desertores da luz jazem domiciliados nas sombras, e os habitantes das sombras demoram-se em lamentável cegueira de espírito. As almas cristalizadas na crueldade estacionam nas enxovias do orgulho e do egoísmo, e os devotos do egoísmo e do orgulho acabam despertando nos despenhadeiros da morte. Observa desse modo a natureza que teu campo íntimo e acautela-te para o futuro, porque, sem dúvida, há inúmeras moradas no universo infinito, mas viverás escravo ou senhor no templo do bem ou no cárcere do mal que tiveres escolhido para a tua residência nos caminhos da vida eterna. Emmanuel. Pessoal, na verdade a gente já chegou no nosso tempo aqui, apesar de que a gente teve uma interrupção aí. Eu tenho só mais um texto, posso ler aqui avançando um pouco no horário aí de vocês, tudo bem? Sem problemas? Só mais um texto para a gente encerrar essa parte aqui, que ele comenta o mesmo versículo, né? Está no reino em construção. Escutaste o pessimismo. Aqui ele vai falar essencialmente desse problema, dessa visão que a gente tem aqui da transição, né? Desse agito todo aqui na Terra. Escutaste o pessimismo que se esmera em procurar as deficiências da humanidade, como quem se demora deliberadamente nas arestas agressivas do mármore de obra-prima inacabada e costumas dizer que a Terra está perdida. Observa, porém, as multidões que se esforçam silenciosamente na santificação do porvir. Aí ele vai dar exemplos, gente, de quem imagina a Terra como perdida, mas quem realmente não tem essa visão, né? Veja que coisa. Oh, meu pai. Peraí, aqui. Compulsaste as folhas da imprensa, lendo a história do autor de homicídio lamentável, e, sob extrema revolta, trouxeste ao labirinto das opiniões contraditórias a tua própria versão do acontecimento, asseverando que estamos todos no teatro do crime. Recorda, contudo, os milhões de pais e mães, tocados de abnegação e heroísmo, que abraçam todos os sacrifícios no lar para que a delinquência desapareça. Conheceis jovens que se transviaram na leviandade, desvairando-se em golpes de selvageria e loucura, e examinando acremente determinados sucessos que devem estar catalogados na patologia da mente. Admites que a juventude moderna se encontra em adiantado processo de desagregação do caráter. Aí ele contrapõe.
relaciona, contudo, os milhões de rapazes e meninas debruçados sobre livros e máquinas, através do labor e do estudo, em muitas circunstâncias imolando o próprio corpo à fadiga precoce, para integrarem dignamente a legião do progresso. Sabes que há companheiros habituados aos prazeres noturnos e ao vê-los comprando o próprio desgaste a preço de ouro, acreditas que toda a comunidade humana jaz entregue à demência e ao desperdício. Vejamos o outro lado, né? Reflete, entretanto, nos milhões de cérebros e braços que atravessam a noite, no recinto das fábricas e junto dos linotipos em hospitais e escritórios, nas atividades da limpeza e da vigilância, de modo a que a produção e a cultura, a saúde e a tranquilidade do povo sejam asseguradas. Marcaste o homem afortunado que enriqueceu mãos e bolsos na sovinice e esposas a convicção de que todas as criaturas abastadas são modelos completos de avareza e crueldade. Considera, no entanto, os milhões de tarefeiros do serviço e da beneficência que diariamente colocam o dinheiro em circulação a fim de que os homens conheçam a honra de trabalhar e a alegria de viver. Não condenes a terra pelo desequilíbrio de alguns. Medita em todos os que se encontram suando e sofrendo, lutando e amando no levantamento do futuro melhor, e reconhecerás que o divino construtor do reino de Deus no mundo, está esperando também por ti. Emmanuel. Eu achei lindo esse texto, gente, porque, assim, tantas pessoas só conseguem ver o lado obscuro, né? Mas tanta coisa boa está acontecendo na Terra, tanta coisa boa, né? A mídia, a imprensa, só divulga os horrores, né? É a desgraça que dá ibope, né? Que o pessoal fala, não é isso? Só a maioria do povo gosta de ouvir desgraça, crimes, violência. E tanta coisa boa acontece aí no mundo e às vezes a gente nem fica sabendo, ou não fica sabendo, mas não é divulgado, né? Tantos movimentos aí que a gente está vendo de exaltação a Deus, de louvor a Deus, não importa qual o segmento religioso, não importa. Importa que está havendo, que está acontecendo, né? Tantos movimentos dentro do trabalho no bem, né? Que são feitos por aí e que está no anonimato, mas que existem, e que a gente vê que está aumentando. A gente tem que ter esse olhar, essa certeza, né? Essa certeza que ele está no leme, sim, né? Que a casa está em reforma, mas ela vai ficar linda. Ela vai ficar linda. E por hoje, então, é só, gente. É só. Chegamos aqui ao final. Deixa eu encerrar aqui, agradecendo a todos aí, pedindo desculpas pela falta de energia aqui que interrompemos aqui o trabalho, mas muito obrigada a todos e, se Deus assim o permitir, semana que vem a gente está de volta, prosseguindo aí com esse estudo. Beijinho no coração, fiquem com Deus e cuidem-se.